Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 5. E vamos ouvir a leitura do versículo 1 até o 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus revele a palavra dele, o Evangelho, esses benefícios do Evangelho, os resultados da justificação de Deus ao nosso coração nesta manhã. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro benefício é a própria justificação. Justificação pela fé, uma justificação que Deus faz. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Nesta carta aos Romanos, o apóstolo Paulo trata da justificação pela fé em Cristo de uma maneira direta, profunda e abrangente. E ele destaca 3 recursos divinos pelos quais Deus justifica um pecador. O primeiro recurso divino é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por nós, em favor do pecador. Romanos capítulo 5, o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja bem, ele diz aqui: tendo sido justificados pelo seu sangue. Sangue de Jesus Cristo,
derramado por nós na cruz. Tendo sido, ele já fez, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esta justificação pelo sangue de Jesus tem a ver com os pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Você vê que riqueza tem aqui, profundidade tem neste texto, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Jesus Cristo é Deus encarnado. E diz aqui, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes ou anteriormente, como diz a outra tradução, cometidos sob a paciência de Deus. A paciência de Deus com o pecador. Essa paciência de Deus que vai longe com o pecador, paciência misericordiosa, visa salvar o pecador. O sangue de Cristo tem o poder de justificar, de nos justificar dos nossos pecados anteriormente cometidos. Pecados dantes cometidos. Nenhum pecado que você cometeu, e se você creu na justificação de Deus em Cristo na cruz, no derramar do sangue de Jesus, nenhum pecado que você tenha cometido tem poder de acusar você, de tirar a paz, criar confusões, porque já foi tratado no sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos libertou de todos os nossos pecados. E isso também tem a ver com a morte do Senhor, porque foi no corpo dele, lá na cruz, que ele levou todos os nossos pecados, e ali ele deu um fim total, um fim cabal em todos eles. Aquele sangue de Jesus nos purificou, nos tornou fichas limpas. Eu sou ficha limpa. O único que tem condição de dizer eu tenho ficha limpa em todos os sentidos, aqui enfocando o aspecto da salvação, é o justificado em Cristo. Esse sim. No entanto, a justificação de Deus não se resume em apenas
perdão de pecados que você cometeu. A justificação de Deus, como eu disse no início, ela é abrangente. E ela segue justificando o pecador. Romanos 6:7, aí já não está falando do sangue de Jesus, mas de um outro recurso divino também, que atingindo o pecador também o justifica. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você prestou atenção? Quem morreu está justificado do pecado. Aquele que morreu está justificado do pecado. Quem que precisava ser justificado do pecado? Eu ou Jesus? Eu. É o pecador que precisa ser justificado do pecado. E aí diz aquele que morreu. Aquele que morreu é o pecador que morreu em Jesus, que morreu por ele. Aquele que morreu está justificado do pecado. Agora a justificação é pela nossa morte pelo corpo de Cristo na cruz, nossa morte com o Senhor. Depois do sangue, chegamos à justificação pela morte. Que morte é esta? É a minha morte em Cristo, porque eu não morri em mim mesmo. Por isso que é uma obra divina, é um recurso divino. Eu não morri em mim mesmo. Foi Deus que fez eu morrer. Foi Ele que me fez morrer no corpo de Cristo, na cruz. É a morte do homem velho. Então, o pecador morreu na cruz para ser justificado daquilo que ele é. O que ele é? Ele é homem velho. Ele é pecador mesmo. Ele é velha natureza. E disso ele tem que ser justificado. Mas disso só é justificado morrendo. Tem que morrer. O velho homem tem que morrer. Senão, não tem justificação nenhuma. O sangue justificou você daquilo que você fez. Você fez burrada. Você fez besteira. Você pecou. Toda a culpa é sua. Deus não tem culpa nenhuma no seu pecado. Embora seja Deus soberano, que sabe de tudo, Deus não programou pecado para ninguém, não. Eu não creio que Deus vai pensou num pecado para você pecar e cair. Eu acho que não é bem aí. Deus é santo. Só que Deus é soberano e sabe de tudo. Mas a culpa é sua. A culpa da bagunça é sua. E Deus, por causa da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e paciência, Ele veio consertar a sua bagunça e a minha bagunça. Então, a justificação pelo sangue é do que você fez, mas a justificação pela morte em Cristo é daquilo que você é, porque vai resolver a questão daquilo que faz o pecado, daquilo que produz. Tem que tratar disso. Então eu morri. Justificação pela morte em Cristo Jesus. Então a morte tratou daquilo que você é.
Jesus não só limpou os nossos pecados, mas também nos fez morrer com Ele na cruz para o pecado, nos libertando totalmente do poder do pecado que opera nas pessoas. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Se você morreu para o pecado, você não vive mais nele. Você não vive. Está aí dizendo o texto sagrado de uma maneira direta. Não tem o que questionar. Se você morreu com Cristo, morto está para o pecado, nele você não vive mais. E nem o pecado tem o poder de operar em você. Então morremos para o pecado. Mas a justificação de Deus dá mais um passo. Dá mais um passo. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O qual Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Você vê? Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Então agora é justificação pela ressurreição de Cristo. Como que Deus nos justifica pela ressurreição de Cristo? Exatamente, nos ressuscitando com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo, do ponto de vista espiritual. Deus nos ressuscitou com Cristo, diz a palavra, em Efésios 2,6. Então, é vida nova. Vida nova. E esta vida nova é Cristo em nós. O sangue de Jesus me justificou de todos os meus pecados cometidos. Cristo me fez morrer com Ele para me justificar do pecado, daquilo que eu era no pecado. O Senhor Jesus foi ressuscitado para que eu também fosse ressuscitado juntamente com Ele. E nessa ressurreição com Ele, eu ganhei a vida dele. Mais ainda, Ele mesmo está em mim, a partir da minha ressurreição com Ele, vivendo a vida dele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora? Agora eu tenho duas coisas para fazer: crer, porque a justificação é uma justificação pela fé, e agradecer por essa tão grande justificação, libertadora, graciosa. Crer e agradecer. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é um resultado da nossa justificação em Cristo, e é outro
benefício. A paz com Deus. Preste atenção, paz com Deus. A busca pela paz no mundo e pelo mundo, quer no ambiente internacional, político, grupal, familiar, é uma obsessão, é uma fixação. Mas também sempre resulta numa frustração. Por quê? Porque essa paz entre pessoas, que não é a paz em foco aí no texto de Romano, esta paz entre pessoas não é o foco aí no texto de Romanos, no texto aí do apóstolo Paulo. A paz aí é paz com Deus. Com Deus. Essa paz do mundo, que o mundo busca, ela termina sempre em frustração. Por quê? Porque o ser humano é um ser espiritualmente falando falido. Ele não tem condição de ter paz, de criar paz, de nada. Ele tem sim uma natureza briguenta, uma natureza terrível dentro dele. Isaías 57, versículo 20 e 21. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Os perversos, os ímpios, quem diz é o próprio Deus, não tem paz para o perverso, para o ímpio pecador, não tem paz. Diz aí que ele é como o mar agitado. O mar está bravo, agitado. Então, toda sujeira, toda poluição ali do relevo submarino vem para fora. Toda sujeira joga lá na praia. Então, assim é o ser humano. Ele é sujo por dentro, poluído por dentro. Quem polui é o ser humano. Quem polui o meio ambiente é o ser humano. E esse próprio ser humano está poluindo ele mesmo. Em outro sentido. E quando agita a água, a sujeira sobe. É sempre assim. Quando uma pessoa fica nervosinha e começa a falar muito, pode escrever que sujeira vai vir à tona. Então, irmãos, não tem paz para o ímpio. Aí mesmo em Romanos 5, no texto que já foi lido, verso 10, e aproveita e lê o 11 também, que depois eu só comento. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quando éramos inimigos de Deus. Então, houve um tempo que eu era inimigo de Deus. Qual é a paz que reina entre dois inimigos? Paz nenhuma. Agora, a culpa não está do lado de Deus, está do lado do pecador. Aqui diz que
éramos inimigos de Deus. Eu era inimigo dele. E ele, me amando, apesar de eu ser inimigo dele, ele me amando para poder me salvar. E salvar dessa inimizade. Você pensa que é uma briguinha? Não. É uma inimizade profunda. O ser humano já nasce com essa inimizade profunda dentro dele. Já nasce assim. E só aumenta em relação a Deus. É assim. Uma inimizade. É por isso que o ser humano está, não só por isso, né? O ser humano está separado de Deus por causa do pecado. Não tem relacionamento nenhum. Mas fomos reconciliados pela morte. Então, na morte de Cristo, nós também morremos com Ele. E a inimizade, essa natureza terrível, foi crucificada e morta. Então agora pode-se construir um novo relacionamento. Agora a paz pode se estabelecer com Deus. Mas tem que morrer. E não é só morrer, diz aí muito mais. Agora, já reconciliados, já mortos com Cristo na cruz e reconciliados, agora seremos salvos pela sua vida. A vida de Cristo em nós, o próprio Cristo em nós. E isso leva a pessoa a um exultar, um transbordar de alegria, porque fomos reconciliados, não só reconciliados, mas também recebemos a vida do Senhor. Recebemos a vida do Senhor. Então agora temos paz. Paz por meio de Jesus. Preste atenção, é que aí diz temos, não é teremos. Temos paz com Deus. Significa que já desfrutamos essa condição de paz dentro de nós. O pecado produziu um ambiente muito conturbado, agitado dentro do indivíduo. E o ser humano é isso, do seu interior. O contrário disso é paz. João, capítulo 14, versículo 1 e depois o versículo 27. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Você vê? Não se turbe, não agite o seu coração. Crede em mim. O que é crer em mim? É crer para dentro de Jesus. Eu estou nele, com ele morri, ele está em mim, porque com ele ressuscitei. Então o coração descansa. E ele fala da paz que ele dá, que não é a paz do mundo. Isaías 32, versículo 17 ao 19. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Eu só vou historiar o texto para você ver como que é coisa boa.
O efeito da justiça será paz. O efeito da justiça. O fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em casas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Está falando de quê? Está falando do seu interior. Está falando de mais o quê? Está falando de Jesus. Moradas, aqui é Jesus. É nele que eu estou. A morada aqui é Jesus, o lugar é Jesus, a segurança é Jesus, a tranquilidade aqui é Jesus, o repouso é Jesus, tudo é Jesus. Mas olha só, o meu povo habitará em moradas, em casas, que é Jesus, que tem paz, de paz, seguras, lugares quietos, quietude, está falando do interior, e tranquilos. Mas o texto ainda diz uma coisa importante aqui, irmãos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, arrasada, eu estou em um lugar tranquilo. A minha casa não vai cair, a minha casa espiritual, venha o que vier, aconteça o que acontecer, a minha casa espiritual. Lá em Romanos 5:2, que ainda estamos no verso 2, tem lá um outro benefício, que diz assim: a nossa firmeza na graça. A nossa firmeza na graça é outro benefício do Evangelho, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Que coisa boa estar firme na graça. Nós fomos salvos pela graça, vivemos neste mundo pela graça e na graça, e somos sustentados inteiramente, do começo ao fim, pela graça. Graça de Deus em Cristo. Toda a nossa vida, irmãos, toda a nossa vida em Cristo é pela graça na graça. Ainda no verso 2, temos um outro benefício, que é a esperança. Depois de justificados, de termos paz com Deus, de estarmos firmes na graça, agora estamos numa posição de confiança, satisfação e alegria, desejando, anelando pelo dia quando realmente nos tornaremos tudo aquilo que Deus tem em mente que sejamos. A esperança. E o próprio Cristo é a esperança em nós. No versículo 3, você pode ir lá em Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. No versículo 3, temos mais um benefício que aparentemente parece não ser benefício, mas é a tribulação. O sofrimento refere-se todo o sofrimento que passamos neste mundo, mas principalmente o sofrimento que o mundo provoca, que ele causa aos justificados em Cristo. É um sofrimento privativo do povo de Deus, esse sofrimento que o mundo causa. Todo mundo tem sofrimento, mas o sofrimento que o mundo causa ao justificado por causa de Cristo é um sofrimento privativo do povo de Deus. E que vai aumentando cada vez mais, até que o Senhor volte.
Então é o seguinte, irmãos, qual é a atitude de um justificado em face dessas tribulações? É muito importante para que você não tenha um colapso. Muito importante. Não é meramente suportar com resistência estoica. Não é aquela resistência resignada do pecador, ríspida, impassível diante de alguma situação trágica ou à frente de um grande sofrimento. Não é esse tipo de suportar. O justificado pela fé em Cristo regozija-se nas tribulações. Regozija-se. Ele tem uma alegria. A palavra diz: foi concedido por amor a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Filipenses 1:29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. Que coisa paradoxal. Que coisa, um paradoxo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. Mas não é masoquismo, não é aquela atitude doente que se revela em se deliciar na dor. Não. É reconhecer que por trás da dor, que por trás da tribulação, que por trás do sofrimento há uma soberania administrando tudo. Você percebeu? Não é se alegrar por causa da dor ou do sofrimento. Não é a satisfação porque você está sofrendo ou sendo perseguido. É a satisfação porque você vê por trás disso a soberania de Deus administrando tudo. Existe um amor soberano e cuidadoso que revela propósito eterno para nós. Então, é por isso que devemos regozijar-nos no sofrimento que passamos. Como da alegria, não é a dor. É Deus, irmãos. É Deus, é Ele mesmo. Então, há uma esperança certa que não decepciona. E há uma tribulação pela qual nós passamos. E passamos porque Cristo é a nossa força. E no versículo 5, leia aí. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos fazer o seguinte. Ainda tem muita coisa aí para comentar. Nós vamos voltar ao assunto domingo que vem, se Deus quiser, para falar desse amor derramado ao nosso coração, porque somos irrigados pelo amor de Deus. Vamos ouvir o texto de Romanos 5:5 e vamos ficar com o texto. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.